Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-lhes exatamente acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Mandou-os a Belém e disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando os achares, comunicai-me, para que eu também vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram seu caminho, e a estrela que tinha visto do oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, se alegraram com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com sua mãe, Maria, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem junto de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Depois que partiram, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E aqui nesse texto aparecem coisas muito profundas. Aparecem coisas muito profundas que nós precisamos analisar com muita calma para nós entendermos quem é o nosso Jesus, viu? Hoje nós o temos como Jesus o Cristo, que está vivo diante do Pai, intercedendo por nós. Hoje ele é o nosso advogado, né? Satanás vai lá te acusar e fala: não, isso foi comprado com meu sangue. Ah, mas ele errou, mas ele já pediu perdão, eu estou dando a liberdade para ele. Porque a dívida que nós tínhamos com Satanás desde lá do Éden foi rasgada na cruz do Calvário. E aí a importância da morte e da ressurreição de Jesus. Mas no nascimento também houve coisas maravilhosas, porque ele veio ao mundo em forma de homem, não se contaminou com nada, foi vencedor, e nós também somos mais do que vencedores, porque ele fez tudo de graça para nós. E quando ele nasceu, a história, você já sabe, estava tendo uma contagem de pessoas lá em Jerusalém, e todo mundo cada um subia para a sua cidade. E Maria, estando grávida, eles foram em um tempo que estou tentando lembrar o nome, uma recontagem, censo. O censo trouxe muitas pessoas e não tinha lugar para eles se instalarem. Ela teve Jesus numa manjedoura, num lugar muito simples, né? Jesus já nasceu sem glória nenhuma aqui na terra, porque a glória dele vem do céu, não vem da terra. Então já começa grandes ensinamentos para nós, desde o nascimento dele, a sua infância, a sua vida. E vamos falar um pouquinho sobre isso. E o lugar que ele nasceu era muito simples, por não haver lugar na cidade, Maria teve ele ali. Só que é o seguinte, o texto que eu quero trazer para a gente nessa noite é a seguinte história. Quando ele nasceu, fez todo o trâmite legal, 4 dias foi apresentado, deu o nome de Jesus, porque o anjo já havia falado. E José com Maria tem uma importância para a família muito grande, porque eles, ao atenderem a voz do anjo do Senhor, eles começaram a providenciar a estabilização de Jesus de Nazaré aqui na terra. Porque ele já não nasceu grande, viu? Ele já não nasceu com 30 anos, ele nasceu bebê, né? Teve cordão umbilical, né? Teve que amarrar o cordão, cortar, puxar a placenta. Todas essas coisas normal. E foi crescendo. E nesse momento que ele nasce, a família foi muito importante para ele, né? Tem muita gente que às vezes se confunde muito quanto Maria e José. E tem gente, inclusive, que acha que os evangélicos são contra. E quem fala contra são pessoas que talvez não estejam inteiradas na relação do assunto. Nós não concordamos com a santidade de Maria nem com a santidade de José, viu? Isso nós não concordamos, porque a Bíblia não diz isso. Mas como pessoas, o que deram para Jesus, todo o suporte de família que deram para Jesus tem que ser exaltado, tem que ser lembrado. Nós temos que entender que as coisas que são nos dadas, nós temos que tomar conta e tomar conta bem. E dessa família nos vem um grande ensinamento. Aquele tempo não tinha Bíblia, né? Não tinha a palavra escrita. A revelação vinha através do anjo do Senhor, que quando precisava trazer uma nova
uma nova condição, descia e falava com as pessoas. E o que me chama muito a atenção é que eles desde o começo acreditaram no que o anjo falou. Primeiro Maria, uma menina virgem que recebe um anjo e fala assim: em ti será gerado o Salvador da terra. Ela acreditou. Depois vai para José e fala assim: não separa da tua noiva, porque o que está sendo gerado nela é fruto do Espírito Santo de Deus. E esse vai ser o Salvador de todo o Israel. E José acreditou também, e não duvidou. Ela teve a gestação dela, eles não tiveram relacionamento sexual naquele tempo, foram para o censo, a criança nasceu. Quando a criança nasceu, volta o anjo e fala para eles: olha, não volta pelo mesmo lugar. Porque se você voltar pelo mesmo lugar, Herodes está querendo matar. Porque Satanás, desde o começo, já estava usando vidas humanas para tentar destruir a salvação do mundo. E Herodes, naquele momento, era o rei personalizado de Satanás. Porque ele não queria que Jesus vingasse. Ele não sabia quem o é. E aí vai uma grande notícia para você. Não tenha medo de Satanás, porque ele não consegue saber os planos que Deus tem para você. Ele só sabe da tua vida quando você conta para ele. Quando você reclama da vida. Ai, a vida para mim está muito difícil, porque esse lugar que eu estou morando é ruim. Aí ele vai atormentar você para que você estresse. Porque na verdade hoje Satanás quer que você entre num estresse profundo, de você não acreditar em nada, de você achar que nada vai dar certo, porque que com tua boca, se você professa, você pode professar a vida ou pode professar a morte. E Herodes não sabia quem era o menino Jesus, porque Satanás não tem a onipotência, ele não tem a onipresença. Ele não sabe o que está acontecendo, porque ele é, inclusive, uma criatura de Deus. Uma criatura revoltada. Ele não quis mais ser criatura de Deus. Ele saiu debaixo da cobertura de Deus. Então ele não tem poder, ele tem força de saber o que se passa depois que você pronuncia. Mas José e Maria me mostram uma família muito equilibrada, uma família muito abençoada. Eles acreditaram em tudo que o anjo falou com eles. Eles começaram a edificar a casa deles em cima da palavra de Deus. E para os tempos que nós estamos vivendo, eu quero que você, quando tiver dúvida, hoje está muito mais fácil, porque você tem a Bíblia para você ler. Baseia a tua vida na palavra de Deus. Baseia a tua família na palavra de Deus. Porque Jesus só chegou a ser o Cristo porque ele teve uma educação, porque ele foi criado num lar abençoado, ele foi criado num lar cristão. Apesar de antes desse momento, o cristianismo não ter se espalhado, porque o Cristo só se manifestou dos 30 aos 33 anos. Entenda isso. Foi aí que ele surgiu, começou a fazer milagres, aos 33 ele foi morto, depois da ressurreição que o cristianismo foi implantado. Mas Maria e José estabeleceram a casa deles dentro da palavra de Deus. E quantas vezes que nós não queremos estabelecer a nossa família dentro da palavra de Deus? Quantas vezes que nós queremos fazer a coisa por aquilo que nós achamos que tem que ser? E cuidado com o que você acha, porque o que você acha está muito relacionado ao que você está sendo naquele momento. E você pode estar sendo filho de Deus ou filho de Satanás. Porque depende do pensamento que está na tua cabeça, depende das tuas atitudes que estão se manifestando. E eles se manifestaram totalmente a favor de Deus, porque o anjo falou novamente, e novamente eles obedeceram à voz do Senhor. E nasce Jesus, e faz todo o procedimento natural. E naquele momento, Herodes querendo matar aquela criança que ele já tinha entendido, Satanás havia falado para ele que era o Jesus que estava nascendo, ia ser contra Satanás a vida inteira. Aí Herodes sai atrás. E você pode perceber aqui nesse texto que Satanás, por que ele é o pai da mentira? Né? Em João 8:44 parece que fala isso. E todos os que mentem com ele se tornam filhos dele. Você percebeu que ele chamou os magos, que tinha a adivinhação das coisas, que eles estudavam. Por exemplo, aqui a gente não precisava chamar eles de magos, né? As pessoas que estudam estrelas, astrônomos, astrólogos, era tudo astrólogos. Eles viam a posição, isso é uma coisa milenar, e tinha a história que a estrela ia aparecer, ele perguntou quem é que lia as estrelas, falou que caiu ali, foram lá. Você percebeu a astúcia dele? Vai lá e descobre o lugar que eu também quero adorar ao Salvador do mundo. Quantas coisas que chegam na tua vida parecendo boas, né? Parece do nada e parece que é uma coisa muito boa, muito legal. Cuidado, viu? Precisa ter fundamentação da Bíblia as coisas.
Não pode do nada aparecer e querer te abençoar, porque alguma coisa para ser bênção tem que ter bênção dentro dela. E as bênçãos são manifestadas através do conhecimento e das atitudes. E Herodes queria saber onde é que estava Jesus, o menino que tinha nascido, para matar. Graças a Deus, mais uma vez o anjo aparece a essa família e fala assim: não volte pelo mesmo caminho, porque esse caminho que você veio é um caminho de morte. E certamente vá para o outro, para que Herodes não pegue o menino e não mate. Então eu quero declarar sobre a tua vida nesta manhã que o livramento do Senhor Jesus está sobre a tua vida. A partir do momento que você o aceita, o Senhor te tira daquele caminho de morte e te coloca no caminho de vida, porque quem segue Jesus segue a vida, não segue a morte. Mas para nós andarmos nesse caminho, nós temos que estarmos inteirados de quem o é. Para nós andarmos nesse caminho, nós temos que nos submeter àquilo que Jesus tem sido em nossas vidas. E para ele ser alguma coisa, ele precisa nascer dentro de nós. Ele precisa nascer, e quando ele nasce, ele muda o curso de uma história. Porque até então o mundo estava vindo de uma situação muito crítica. Porque já havia se corrompido, os templos, os sacerdotes haviam todos já se corrompido. A apresentação de holocausto já estava assim uma coisa tremenda, e depois você vai ver que quando Jesus já toma a forma adulta já no seu ministério, ele entra no templo, ele briga com todo mundo, ele chuta a cadeira, ele solta os animais, ele dá chicotada em todo mundo, pega todo o dinheiro, joga para fora e fala: isso aqui não é casa de comércio, isso aqui é casa de oração. E você vê que Jesus está precisando nascer na vida de muita gente, porque estão fazendo novamente os templos lugar de negócio. E Jesus, quando nasce em nossas vidas, ele rompe com essas correntes malignas. Jesus, quando nasce em nossas vidas, ele muda o conceito do pensamento da nossa cabeça. E muitos de nós ainda, talvez já no decorrer da nossa vida, estamos celebrando Natal. Eu pelo menos conheço Natal há 50 anos, né, que é a idade que eu tenho, acho que. Porque eu nasci depois do Natal, nasci em fevereiro, né, 49 anos de Natal. Entendeu? Aí depois de uns 8, a gente quando é criança lembra, né? Em casa nunca teve muito negócio de Natal. Eu nem lembro de árvore de Natal em casa. Acho que a minha família nunca deu muito ênfase para isso. Depois fomos crescendo, eu também não fui muito assim. Aliás, não sou muito amante, né, desse Natal comercial. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, explicar quem é Jesus, e por isso a importância, né, de todas as ceias que a gente vai participar com a família, a gente orar, né? Hoje no almoço de Natal você pedir licença para todo mundo, nem se o pessoal estiver tomando um vinho, uma cervejinha, não fique encabulado, deixe eles com a vida deles. Você precisa pregar Jesus, né? Falar: gente, o nascimento de Jesus se deu, então vamos agradecer por ele estar aqui, ore por todo mundo, abençoa, porque Jesus vem para desfazer as obras do mal. E quantos de nós há muitos anos celebrando o Natal e ainda não desfizemos as obras do mal da nossa vida? Quantos de nós ainda estamos presos àquela mesma vertente antes de Jesus nascer? Um mundo corrompido, deselegante, um mundo interessado apenas nas coisas. Quantas vezes que nós estamos deixando de lado o poder da palavra de Deus para nos assimilarmos àquilo que nós achamos? E quantas vezes que estamos dando lugar para o diabo agir em nossa vida em vez de Jesus? Então, para mim, a importância dessa data é de relembrar a todos nós que Jesus precisa nascer. Mas quando Jesus nasce, o caminho tem que ser mudado. Saímos do caminho de morte para o caminho de vida. E é isso que nós temos que ter em nossos corações. Amém? Se você falou amém, quantas vezes que nós estamos ainda no caminho de Herodes? Quantas vezes que nós ainda estamos no caminho da destruição? Quantas vezes que a nossa vida está indo entre trancos e barrancos? E daí a gente começa a perguntar para Jesus o que está acontecendo. E nesta manhã ele te fala: filho, eu ainda não nasci direito no teu coração, por isso que está difícil. Porque quando nós temos Jesus em nosso coração, já vamos dar um salto de não Jesus nascimento, mas Jesus já em forma de Cristo. Quando ele está em nossas vidas, nós temos problemas como todas as pessoas, só que nós temos a quem pedir. E quando você pede a Jesus, Jesus é o intercessor junto a Deus, porque o poder está na mão de Deus de fazer e desfazer. Aliás, a palavra de Deus é muito profunda, né? Haja e ouve, faça, separa. Tudo na palavra de Deus é poderosa. Você pede, Jesus intercede, porque nós não podemos conversar com Deus. E olha a importância de Jesus em nossas vidas. Nós não podemos conversar com Deus. Deus não aceita a nossa conversa.
Tanto é que toda a oração que Deus ensinou vá por meio do meu filho. E tudo o que Jesus ensinou, tudo que pedires a mim em nome do meu Pai vai dar para você. Então você está entendendo a profundidade da coisa, como que é? E se ele não nasce em nossas vidas, como que nós vamos tomar posse dele já como intercessor nosso? Se as atitudes que nós temos não são atitudes de vida, mas são atitudes comprometedoras, quer dizer então que Jesus não nasceu. E se Jesus não nasce em nossas vidas, desculpa, você vai ter uma vida cansativa, você vai ter uma vida destrutiva, você vai ter uma vida cansada. Porque não sei se você lembra, tem um livro da Bíblia que chama Isaías, eu acho que no capítulo 40, nos últimos versículos, ele fala assim que aquele que está em Deus, as suas forças serão renovadas. E quantas vezes que as nossas forças não estão sendo renovadas durante a nossa vida, mas a gente entende que tem um Jesus, mas se tem esse Jesus, por que não está acontecendo? Porque às vezes ele não nasceu. E quando ele não nasce e você não acredita no nascimento, nenhuma das fases decorrentes da vida dele, porque ele teve a fase de nascer, a fase de Jesus de Nazaré, que foi o homem que passou por todas as circunstâncias aqui na terra, não se contaminou com o pecado, e a fase do Cristo. Se o nascimento não é eficaz em nossas vidas, as outras fases também não têm sentido. Amém? Você está entendendo isso? E o que Satanás quer? Que nós não entendamos o nascimento. Porque no dia do nascimento aparece um velhinho gordinho com um saco nas costas. E a ênfase inteira da humanidade está para quem? Está para o velhinho gordinho com o saco nas costas. Está para os presentes. O que eu vou ganhar esse Natal? Legal, pode ganhar qualquer coisa. E, por favor, não sou contra presente. Não deixe Satanás destoar a tua cabeça para isso não. Inclusive, se você quiser me dar presente, pode dar, viu? Fica tranquilo, não tem nada contra. Mas, mais do que as coisas físicas, são as coisas espirituais. E é a espiritual que está faltando a gente se comprometer com ela. Então, que nesta manhã, que nesse dia 25 de dezembro de 2016, nós venhamos a trazer à nossa inteligência o Jesus que nasceu um dia. Porque esse Jesus, logo no nascimento dele, já promoveu a libertação do mundo. Porque aonde Satanás veio com a morte, Deus entrou com o escape, e o escape trouxe a vida, e essa vida vai nos abençoar. Para que na Páscoa tenha eficácia a morte e a ressurreição, o nascimento tem que ser profundo na nossa vida. Porque o nascimento profundo nos faz viver uma vida sem contaminação, como Jesus teve. Isso que é muito importante pensar. Porque Jesus, enquanto de Nazaré, ele não era Deus na terra, ele era um homem. E como homem, ele não se contaminou. Ele não ficou triste, aliás, ele esteve em todos os lugares, conversando com todo tipo de gente. Aliás, ele não era um cara que fazia acepção de pessoas, era um cara que parava, conversava com todo mundo, atendia todas as pessoas, e nenhum dos lugares que ele entrou ou contaminou, porque ele sabia entrar e sabia sair, porque Deus estava presente na vida dele. E essa lição que nós temos que ter conosco. Conversou com várias faixas da sociedade. Ele conversou com o cobrador de impostos, que era a desgraça. Era mais ou menos assim. É o secretário da Receita Federal. Né? Jesus foi lá e conversou com ele. Tomava, eu não sei se lá era 27,5%, tomava um imposto ferrado. Porque imposto já tem no mundo desde que o mundo é mundo. Né? A circunstância governamental tira o dinheiro do povo para dar para o povo. Mas tira do povo, fica na mão dele. Jesus foi conversar com ele. Jesus conversou com prostitutas, Jesus conversou com trabalhadores, Jesus conversou com intelectuais, Jesus conversou com todo mundo. E nenhuma dessas filosofias que as pessoas adotam para a vida conseguiu mexer com Jesus. E Jesus entrou e saiu de todas as circunstâncias intacto. Nada desse mundo mexeu com ele. E essa era uma lição para nós termos hoje, né? 2017 está entrando aí, falta alguns dias, 6 dias para a gente trocar de ano novamente. E a importância de se trocar de ano é a importância que vem um tempo, né? Um tempo. E tempo sempre tem duas fases, tem tempo de morrer e tempo de nascer. Aliás, tempo de nascer e tempo de morrer. Tem tempo de tristeza, mas também tem tempo de alegria. Tem tempos de dor, mas também tem tempo de riso.
Tem tempo de doença e tem tempo de cura. E muitas vezes, quando Jesus não está em nossas vidas, porque nós não demos ênfase ao nascimento, alguns tempos ruins ficam em nossas vidas. E esses tempos precisam ser mudados com a nossa conscientização da mente. Que antes de trazer a palavra, eu estava falando para você que uma das armas mais astutas que Satanás está tendo nesse tempo é bloquear a nossa mente. Por que você acha que no Natal aparece Papai Noel e na Páscoa sai um coelho? Aí eu te pergunto, que contexto tem Papai Noel com Jesus e coelho com cordeiro? E às vezes a gente aceita isso de boa assim, põe para dentro da casa da gente, na maior facilidade do mundo. E por favor, mais uma vez estou falando para você, você que tem filhos, e foi assim que eu criei as minhas, você tem que mostrar qual que é a verdade e quais são as coisas do mundo. E quando essas coisas do mundo, para não ter autoridade sobre a tua casa, abençoe a tua casa, abençoe a vida dos teus filhos. Olha, filho, hoje o papai está te dando um presente, mas não é o Papai Noel, foi o papai com a mamãe que foi lá na loja, isso aqui é salário do papai, viu? Ensine teu filho desde pequeno que tudo custa, né? Tudo sai do nosso couro, tudo é sacrifício nosso para dar para filho. E quantos pais que não compram para si para dar para os filhos, para fazer a alegria das crianças. E esta alegria sem ensinamento vai se tornar maldição na tua vida. Porque vai chegar um dia que teu filho vai querer coisas que você não pode dar. E você percebeu que tudo no mundo está conjuminando para a desgraça ser implantada. Eu no meu tempo comecei a trabalhar com 10 anos de idade em uma farmácia. E estou aqui com 50 e não morri. Não tirou trabalho nunca tirou pedaço da gente. Agora hoje o menor não pode trabalhar antes de 16, até os 16, os filhos estão sendo criados nos quartos diante de um videogame. Tem filho que não tem a capacidade de lavar um banheiro para uma mãe, não estou falando de menino ou menina, estou falando de filhos, porque isso tem que se aprender, lavar um banheiro, lavar uma louça, fazer um arroz. Se está difícil, faz um miojo, né? Impossível uma criança de 12, 13 anos saber pôr uma panela e pôr um pouco de água e pôr um macarrãozinho, esperar 3 minutos e pôr o pozinho, pelo amor de Deus. Mas não sabe. Não sabe. Porque o não sabendo está na raiz de Herodes. Está na mortandade que Herodes quis trazer ao Evangelho. A mortandade que Herodes quis colocar sobre Jesus. E quando você não aceita o nascimento, essa morte espiritual está dentro das pessoas. Aí depois de 16 o peão já acostumou a não fazer nada. Aí com 16 não arruma serviço, porque tem o serviço do exército, que com 17 os caras não põem, porque daí tem que registrar, não dá para registrar. Aí os filhos vão querendo as coisas dos pais e nunca trabalharam, e não sabem o que é um salário. Aí começa a trazer constrangimento para os pais. Aí as crianças dão-se a tendência de crescer revoltados. Se ele soubesse quanto custa, ele iria ter dimensão do que ele está pedindo. E você iria falar, se você educa bem teu filho, eu não posso te dar agora. Quando eu puder, eu vou te trazer. E criei meus filhos assim. As 2 filhas foram criadas assim. Papai não tem agora. Mas sempre, e se eu tivesse, eu também dava. Nunca fiz questão de ser miserável com a minha família. Mas quando você não pode, você tem que explicar. Explica bem explicado. Que daí a morte espiritual de Herodes não entra dentro da tua casa. Porque ele tentou matar Jesus desde pequeno. E quando nós não deixamos esse Jesus nascer em nossa vida, não nasce Jesus. Mas a morte que Herodes proporcionou vem sobre a tua casa. E os caminhos de morte vão te levar para onde? Para o inferno. Porque quem morre não progride. Quem morre não melhora. Quem morre fica do mesmo jeito, no mesmo sentido, aguardando apenas a desgraça eterna. Então, o ensinamento da palavra de Deus em nossas casas, em nossas famílias, seguindo o exemplo de Maria e de José, vai trazer bênção para a tua vida. Porque Jesus nasceu, foi criado e virou quem virou. Mataram o Jesus de Nazaré, mas Deus ressuscitou o Cristo para abençoar a vida das pessoas. E esse Jesus precisa nascer em nossa vida em 2017. Quem sabe você faz uma gestação, né? Você de repente não... Comece a ter Jesus hoje, e quando chegar dia 31, Jesus nasce, e daí 2017 vai tomar um caminho de vida para a tua família. Amém?